Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite nos nossos corações. Amém? Não só hoje, mas para todos sempre. Confesso, irmão, estou cansado um pouco, né? Pela viagem que fizemos ao sertão. São 3 horas de viagem, né? A batalha. Estivemos ali por 2 dias, não é? E algumas horas. E foi uma viagem abençoada. Tivemos que ir lá no interior, recebido pelo casal, irmã Verônica e irmão Silvânio, né? E nos hospedou na sua casa. Estivemos lá, partilhando da comunhão que deixamos naquele lugar. Amém, irmãos? Então, foi uma viagem ida e volta debaixo da graça do nosso Deus. Amém? Sei, irmãos, que hoje foi um dia complexo, não é? Porque isso, a gente sabe, irmãos, que mexe, não é? Mas eu sei de uma coisa, irmãos, que eu queria prestar um culto ao meu Deus. Amém? E eu creio que os irmãos também, porque estão aqui, graças a Deus por isso. Então, hoje a gente não poderia deixar de cultuarmos ao nosso Deus. Deus merece o nosso culto, não é, irmãos? Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo ainda que Ele fará em nosso meio. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. O Salmo 100, versículo 2 e o 3. Salmo 100, de número 100, versículo de número... vamos ler do 1 ao 3, mas eu quero me deter em algumas verdades aqui. Amém? Salmo é bem fácil de encontrar. Diz assim a palavra do Senhor: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Preste culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Amém, irmãos? Então nós somos irmãos aqui, como o Salmo 102, ele vai falar, ele faz uma convocação a todos os habitantes da terra, que venham prestar culto ao Senhor, servir ao Senhor. Outra tradução está servir ao Senhor. E, irmãos, nós, graças a Deus, nós recebemos a convocação do Senhor. Ele nos chamou, e interessante, irmãos, que Ele nos chamou para uma finalidade, para prestarmos culto a Deus. Nós fomos chamados, todos nós aqui fomos chamados para servir ao Senhor. Então, nós poderíamos usar um tema aqui como salvos para prestar um culto ao Senhor, ou salvo para servir ao Senhor. E a gente entende, irmãos, que essa convocação é de um privilégio tão grande, porque Ele nos chamou, Ele nos convocou, e nós atendemos ao seu convite a estar diante de Deus. Nós sabemos, irmãos, que a voz de Deus ecoa desde séculos e séculos até hoje. Muitos aceitam a convocação, aceitam, irmãos, o chamado de Deus para prestar um culto. Outros rejeitam, outros não querem, outros endurecem o coração. Outros, irmãos, que já ouviram a convocação e hoje estão lá fora, porque começa a desprezar aquilo que Deus começou a trabalhar na vida da pessoa. E a gente vai ver, irmãos, que a gente fica triste, porque as pessoas que vão saindo, à medida que vão saindo do reino de Deus para viver vida, irmão, vazia, a gente se entristece. E o reino, irmãos, é algo prazeroso estar servindo a Ele. Veja, quantos irmãos estão aqui para servir ao Senhor nessa noite? Quantos estão aqui, graças a Deus, louvado seja Deus, prestando culto ao Senhor nessa noite? Para quê, irmãos? Para finalidades. Para se fortalecer mais, para ouvir a voz de Deus, para se alimentar da palavra, porque o bom servo, ele ouve a voz do seu Deus. Ele é chamado para ouvir a palavra. Para quê, irmãos? Para desfrutar de pastos verdejantes.
A ovelha do Senhor, irmãos, ela se alimenta de coisa boa, porque ela vem do Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele supre todas as nossas necessidades. Então, irmão, não há dúvida que nós devemos continuar prestando culto ao Senhor, independente do que aconteça, o que seja. A igreja foi convocada a estar diante de Deus, salvo pelo Senhor para servir. E no grego, irmãos, no Novo Testamento, servir é diáconos. Ou seja, irmãos, na palavra mais profunda ainda, escravos de Cristo Jesus. Mas é um escravo livre. Veja que paradoxo, irmão. É um escravo livre. É um escravo, irmãos, que trabalha por gratidão. É um escravo que trabalha com alegria. É um escravo que cultua o seu Senhor. O evangelho é diferente por causa disso, irmãos. O Senhor nos dá a graça de termos liberdade de estar adorando a Ele. E nós devemos apresentar a Ele, irmãos, como está lá em Romanos 12. Diante dele como o quê? Sacrifício vivo. Sacrifício que o quê? Agrade ao Senhor. Com entendimento. Ou seja, você só adora, você sabe quem você está adorando. Eu creio que você sabe, eu creio que eu sei quem eu estou adorando. É Jesus de Nazaré. Aquele que foi transpassado na cruz do Calvário. Então, irmão, nós temos várias situações para prestar culto ao Senhor. Mas o culto ao nosso Deus, irmãos, ele tem algumas implicações. Nós devemos, irmãos, adorar a Deus acima de qualquer situação, circunstância que houver, nós devemos prestar culto ao Senhor. Aonde você e eu estivermos, é para nós prestar culto ao Senhor, prestar louvor a Deus, celebrarmos ao Senhor. Mas, irmãos, como eu vou falar agora, nós devemos prestar culto, irmãos, a algumas situações. Quem vem prestar culto ao Senhor com tristeza aqui? É assim que Deus exorta a sua igreja? Deus manda, olha, meu filho, você vá para a igreja, eu vou estar lá, mas vá triste, meu filho. Olha, vá cabisbaixo, vá sem ânimo. Não, meu filho, não. A Bíblia ela vai dizer claro aqui, o primeiro ponto aqui, uma das verdades, irmãos, aqui que eu encontro é prestar culto ao Senhor com alegria. O crente deve ter acesso à presença de Deus com alegria. Porque a alegria, irmão, simboliza você estar satisfeito com a presença de Deus na sua vida. É você, irmãos, celebrar aquele Deus que vive e reina para sempre, de forma pessoal. Você vai se encontrar com Deus. E para se encontrar com Deus, irmãos, nós nos vamos de outra forma, a não ser de alegria, porque se nós formos de outra forma, com alguns sentimentos, irmãos, que possa desagradar a Deus, Deus não vai nos ouvir. Porque a ausência de alegria pode entrar vários sentimentos, e um deles é o quê? Murmuração, reclamação. Deus convoca todos nós, irmãos, a prestar o culto com alegria. Nós devemos ser servos de Deus, salvos pelo Senhor, para viver a alegria que Deus tem para nós. E o próprio Deus, irmãos, a Bíblia fala claramente em toda a Bíblia que é um Deus festeiro. É um Deus, irmãos, que celebra, que gosta de festa. Veja lá em Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Veja a festa que era ali. A festa da colheita. Ninguém ia colher triste, irmãos. As pessoas iam colher com alegria. Ia subir à casa de Deus com alegria. Veja os salmos de romaria, de romagem, de peregrinação. Eles subiam felizes, alegres, porque subiriam à casa de Deus. Outros diziam, lá em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria, irmão, na vida do crente tem que ser um estilo de vida. Tem que ser a morada no coração do crente, porque o Espírito de Deus habita em nós. E Deus quer que os filhos dele se apresentem com alegria, um contagiando o outro com a sua alegria. Vamos celebrar o nosso Deus, vamos levantar as mãos santas no templo do Senhor e agradecer e engrandecer, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
com alegria, irmãos. Precisamos ser felizes na presença de Deus, independente da circunstância, porque a alegria, irmão, nos aponta a esperança de que Deus vai agir. A alegria revela o próprio Deus no nosso coração, a alegria de servir a Ele em tudo, seja a Deus na vertical, na horizontal, os irmãos, ao próximo. A gente sempre, irmãos, veja, quando você vai servir alguém, um irmão, alguém, você vai constrangido. Se você tem a oportunidade de ajudar alguma pessoa, você vai constrangido. Você vai de mau humor. Você vai ajudar uma pessoa, um irmão, alguém, de forma a olhar e dizer, meu Deus, estou fazendo isso para quê? Não, irmão, você vai com entusiasmo, você vai com alegria. Louvado seja Deus, me dê oportunidade, me dê privilégio e a honra de ajudar alguém. Aí eu vou lá, vou feliz, você vai feliz, e aquela pessoa impactada pela graça de Deus, pela presença de Deus, pela sua alegria em Deus de servir aquela pessoa. Revela a Deus, irmãos, a alegria do crente. Em toda a Bíblia você vai ver Deus tratar sobre a alegria. Imagine qual o interesse de Deus que os seus filhos, os seus servos subam à casa dele triste, vazio de alegria. Não estou dizendo, irmãos, que na luta você pode passar, vir triste para o culto, não é essa a questão, mas ele está falando de forma genérica. Todos subam à casa de Deus com alegria, cada um tem o seu momento, sua dor. Deus entende, por isso que ele vai dizer: aquele que está triste, ore, e o que está alegre, cante louvores. É normal, mas o que eu estou dizendo é o estilo de vida, irmãos, que o irmão não tem, que nós às vezes não temos, de estar alegre o tempo todo na casa de Deus. Quando nós somos convocados, irmãos, pelo Senhor para prestar um culto a Deus, precisamos, irmãos, chegar diante de Deus com alegria. Seja no seu lar, na sua casa, na igreja, na presença dos seus irmãos, na vida das pessoas, com alegria. Esse é o intuito de Deus, irmãos. Já pensou todo mundo aqui subisse triste para adorar a Deus, irmãos? Todo mundo triste. Imagina a gente tudinho aqui, nós, sem deixar ninguém, vindo pela peregrinação da rua, vamos para a casa de Deus, um falando uma coisa, um murmurando do lado, outro, aí vamos para a casa de Deus, que é o jeito mesmo lá, vamos ver o que é que acontece lá, vamos ver se dá algum jeito. Você imagina, irmão, meu Deus do céu, que igreja era essa, irmãos? Todo mundo aqui ia tomar um remédio aí, alguma coisa. Porque, irmãos, Deus nos convoca a sermos alegres na presença dEle, felizes na presença dEle. Deus não quer de nenhuma forma, irmãos, que os seus servos cheguem à sua presença de forma triste, cabisbaixo, sem esperança alguma. Então, irmãos, você preste culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos o quê? Alegres. Ele quer que nós venhamos, irmãos, já que nós somos salvos por Ele, para prestar um culto a Ele, para se alegrar na presença dEle, com alegria. Também Ele quer que a gente, irmãos, coloque cântico nos nossos lábios. A peregrinação dos irmãos lá da antiguidade, da antiga aliança, irmãos, ele subia com cântico de júbilo. Eles cantavam louvores a Deus, irmãos. Eles salmodiavam ao Senhor enquanto eles caminhavam. Eles louvavam com seu coração, porque eles estavam indo de encontro a um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Nós devemos, irmãos, ter um cântico novo na nossa boca, um cântico de louvor, um cântico, irmãos, que celebre o nome do Senhor Jesus. Por isso que lá no Novo Testamento, Filipenses, acredito, diz que tem uma parte lá embaixo, irmãos, que diz que quando os irmãos se reuniam, um tinha louvor, um tinha cânticos espirituais.
Uns se reuniam para falar sobre salmo, cantar salmos. Então quer dizer, havia ali, irmãos, um momento de cântico entre os irmãos celebrando ao Senhor. Porque o nosso cântico, irmãos, deve celebrar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Então, irmãos, é com alegria e cântico no nosso coração. É um estilo de vida para nós, irmãos, devemos ter na nossa vida. Louvores na nossa boca. Ao vir para a casa de Deus, ao andar, aonde você for, ter cântico nos nossos lábios, para louvar e engrandecer a Deus. Porque, irmãos, uma das coisas que refrigera a alma de muitas pessoas na vida é o louvor. E a Bíblia diz que o louvor liberta. Lembra quando Saul estava com aquele espírito que o Senhor mandou para ele? Aquele espírito de perturbação de Saul. Quem era que ia lá, irmãos, tocar a harpa para ele? Um crente, um salvo. Com a harpa lá, tocando aquela coisa mais linda do mundo. Quem toca aquela harpa? E o salmista Davi chegava e disse, o salmista Davi era um músico. Davi era um ministro de louvor, era um rei, mas era um servo de Deus, era um amado do Senhor. Ele amava estar na presença de Deus. E ele chegava ali, o Senhor mandava ele ir lá, e toda vez que ele tocava a harpa, aquele espírito saía de Saul. E Saul ficava tranquilo, todo perturbado da vida, e toda vez que o Espírito de Deus enviava Davi ali, com aquele cântico, com aquele louvor, salmodiando ali, irmãos, tocando, dedilhando aquelas letras bonitas, o Senhor operava grandemente. No nosso cântico não tem que ter outra coisa, tem que ter, na nossa boca tem que ter cântico. Não pode colocar outra coisa nele. Deus nos chamou a prestar culto, irmãos, e darmos cântico ao nosso Deus, celebrar cântico ao nosso Senhor. Porque, irmãos, coisa mais triste é ver o servo de Deus, ao invés de colocar no seu coração, na sua boca, cântico de louvor, coloca outras coisas que não agradam a Deus. Coloca palavras torpes. Canta, irmãos, coisas que não agradam ao Senhor no coração de Deus, irmãos, e Deus se entristece com isso. Os cânticos de louvor, irmãos, devem ser cânticos espirituais, baseados na palavra, nas escrituras, que agrade a Deus, que chegue àquele seu próximo, que chegue àquela pessoa que está precisando de um refrigério do Senhor, da presença de Deus, e Deus vai usar você. Deus não vai usar anjos assim que Ele quisesse, mas Ele vai usar você. E quando nós abrimos a nossa boca, irmão, para cantarmos coisas que agradam ao Senhor, Deus opera maravilha na vida das pessoas. Por isso que o culto, irmãos, ele é pautado pela palavra, pela oração e pelo louvor. Quando nós vamos visitar alguém, o que é que acontece? A gente chega lá, pessoal, vamos ler a palavra de Deus. Não! Vamos orar a Deus, pedir a presença dele nesse lugar. Vamos celebrar o Senhor, a outra parte. Aí o irmão puxa um hino lá do canto de outro. Aí quando Deus está abrindo a boca dos irmãos, corações ali estão sendo trabalhados, corações ali que podem se quebrantar diante de Deus. O louvor falar o coração daquela pessoa, mostra a realidade, é um louvor cantado biblicamente e vai tocando na sua alma, no mais profundo do seu ser. As lágrimas vão rolando, porque o poder de Deus começa a operar dentro daquela pessoa através do louvor. E quando há essa situação, com o coração já quebrantado, ele vem agora, a boca de Deus vai falar pela sua palavra. Enquanto pensa que não, Deus entra na vida daquela pessoa, entra no coração daquela pessoa, e aquela pessoa é tocada pelo Senhor. Ela agora se rende aos pés de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque houve uma ação poderosa de Deus através dos cânticos espirituais, através, irmãos, do louvor que liberta, do louvor, irmãos, que quebranta corações. Todo mundo sabe da importância do louvor. Todo mundo sabe, irmão, da importância do cântico na nossa boca. Isso nos faz, irmãos, vigiar na nossa vida para não colocarmos outras coisas naquilo que é só Deus na boca santa do povo de Deus. Povo de Deus, nós somos chamados para cantar
coisas, irmãos, que agradem a Deus, santa, porque todo o nosso ser é santo diante de Deus. Nós somos chamados para ser santo. Então, é a palavra quem diz, irmãos. Então, irmãos, devemos também entrar na presença do Senhor com cânticos alegres. É na presença de Deus, irmãos, devemos entrar com cântico de alegria da presença do Senhor. Outra coisa, irmãos, devemos, que eu vejo aqui, outra verdade é que se nós somos salvos para prestar o culto ao Senhor, devemos reconhecer quem Ele é. No versículo 13, irmão, vai dizer justamente isso. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Com certeza, irmãos, ele está falando para uma multidão de pessoas ali que estavam ao redor. O salmista estava falando para pessoas ali, para multidões e para todos nós dessa era. E ele diz, olha, é importante que reconheçamos que o Senhor é o nosso Deus. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Deus. É Ele, irmãos, quem tem recebido o nosso culto. É Ele quem tem prestado culto ao nosso Deus. É Ele, irmãos, que tem aberto as portas da graça para a gente entrar por ela. Se não fosse Jesus, irmãos, ora, o que seríamos de nós? O que seríamos de nós, irmão, se o sacrifício de Jesus, irmãos, não tivesse nenhuma validade sobre nós, mas ele tem validade sobre nós. O que nós devemos é conhecer o seu sacrifício, é entendermos, irmãos, a quem nós estamos adorando. Não adianta nós adorarmos se nós não conhecemos. O Jesus falou para os samaritanos, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos a quem nós conhecemos. Esse povo da aliança aqui conhece o Deus que ele serve. Esse Deus aqui da aliança dos judeus é esse que se manifestou desde a eternidade para este povo. Mas vocês não me conhecem, vocês não conhecem o Deus dos judeus. Sabe por quê, irmãos? Porque só quem conhece o Senhor, só quem conhece a Cristo, só quem reconhece a Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador, não é pelo homem, não é pelo sangue, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que revela a nós, irmãos. Como Jesus disse a Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Pela misericórdia e graça, Ele me revelou a vocês. Irmãos, devemos reconhecer o nosso Senhor Jesus. Os feitos deles, irmãos, são incontáveis. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 20, acredito, se eu não estiver errado, ou 21, que a Bíblia vai dizer, João vai dizer que se fosse escrever, irmãos, tudo o que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, seus feitos, seus atos poderosos, não tinha biblioteca do mundo que coubesse. Porque Jesus fez muito mais do que está escrito na Bíblia. Muito mais, mas muito mais. Porque senão ninguém ia ler um livro de... Já é difícil a pessoa ler 66 livros, imagine livro com 1000, vamos botar assim, só um exemplo, 1000 páginas. Quem ia ler? Quem iria ler? Então Jesus fez muito mais, irmãos. E Ele faz muito, muito mais. Jesus derramou sobre nós, irmãos, tanta coisa boa. Jesus nos deu a salvação pela graça, como está lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de homens nem de obras, para que ninguém se glorie. Essa aí, irmãos, é o ato mais poderoso de Deus. É abrir a porta da graça para eu e você, pecadores, quanto mais se arrependerem em Cristo Jesus e adentrar nos portais eternos. Aí Deus ainda, irmãos, além de nos salvar, Ele está conosco. Como diz lá, irmãos, no Evangelho de Mateus, eis que estarei convosco todos, até a consumação
Veja, ele está presente, ele está ativo e presente com a sua criação. Está vendo, irmãos? Não é algumas correntes teológicas que tem por aí, que diz que Deus, irmãos, criou o mundo, o universo, as pessoas e virou as costas, abandonou. Não. Mentira. A Bíblia, desde o Antigo e o Novo Testamento, não fala sobre isso. Ele diz que Deus está ativo na sua criação, na sua obra. E Jesus fala: ei, que eu estou convosco até o fim. Então ele está presente e ativo, agindo em nosso favor. Veja, é um Deus que nos criou, que abriu a porta da graça, está em nós, cuidando de nós. A cada passo que você dá, a cada dia que você está sobre essa terra, Ele está protegendo você, está protegendo a sua família. É o único caminho que leva a Deus. Nós entramos por essa porta que é Jesus. Nós estamos em cada dia pedindo a Deus santidade para Ele nos santificar, purificar a nossa vida. Ele deixou entre nós o seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos assiste, que está diante de nós, que habita dentro de nós, que é o próprio Deus. Veja só os benefícios que Deus tem dado. Como não prestar culto a Deus? Deus dá provisão. Deus tem nos dado, irmão, olha, infinitamente mais. Por mais que às vezes a gente alguma coisa aqui, outra ali, mas ele diz: meu filho, se acalme, tranquilize, eu vou providenciar. E Deus providencia. Deus abre a porta. Deus faz o mover dele em favor de você e de mim. A gente vê, irmãos, que não há perca em prestar culto a Deus. Não há desperdício. Desperdício é você deixar de cultuar a Deus, eu e você. Veja, se hoje nós abríssemos mão de não cultuar a Deus, o que nós estávamos dizendo para Deus hoje? Que Ele era insignificante, que Ele era muito pequeno para receber de nós algo maior do nosso coração. Igrejas que talvez não quis fazer culto, foi prestar um culto ao Senhor. Graças a Deus que a maioria das igrejas ou flexibilizaram alguma situação, e o pastor também que colocou mesmo na hora do culto, também não estava errado de forma alguma. Não estava errado de forma alguma, porque tudo primeiro é para Deus. Tudo é para o Senhor, irmãos. O que Deus tem nos dado, meu Deus do céu. Às vezes a gente, irmãos, quantas coisas a gente passa, mas Deus vem com a providência, com a sua palavra, nos dá calma, nos dá tranquilidade, nos dá paciência, sabe, nos refrigera a alma, nos dá esperança, nos dá, irmãos, a oportunidade de dizer assim: meu Deus, eu creio que o Senhor vai fazer. Deus opera, irmãos. Às vezes a gente sai de casa, irmão, porque tem coisa pior, a cabeça cheia por alguma situação, um problema, uma situação, e quando nós a gente sai, nós viemos prestar um culto a Deus, nós saímos aqui diferente, porque a palavra falou no nosso coração. Deus derramou graça. Se você ficasse em casa, tinha perdido, ia protocolando o seu processo. Porque, irmãos, Deus, Jesus merece a nossa adoração. Por isso que é importante, irmãos, estar na casa do Senhor. A casa de Deus, irmãos, é o lugar onde nós nos reunimos. Não é só aqui que você deve adorar. Não só é aqui que você deve prestar conta ao Senhor. Não é isso que estou falando. Mas eu estou falando que quando Deus convocar, quando alguém disser: vamos à casa do Senhor, celebre, se alegre, dê a mão àquele irmão e diz: vamos, porque eu quero prestar culto ao meu Deus. Deus é o Deus da minha providência. Cada viagem, irmãos, eu fui sexta-feira, saímos daqui à tarde, a gente ora a Deus: Deus, guarda o nosso carro, livra de todo mal, livra quem vem também, Senhor, nos protege de tudo que pode acontecer. Aí Deus nos leva, chegamos lá, abraçamos nossos irmãos, coisa mais
maravilhosa que tem, a maior riqueza é uma amizade em Deus, é uma comunhão com Deus, com os irmãos, essa coisa sincera, leal, honesta. E a gente vai lá e é aquela coisa boa, e nós agradecemos, celebramos, estamos lá, aí pedimos a Deus para o nosso retorno, aí Deus vai e nos dá a graça, chegamos em paz. Isso é motivo de agradecer, porque quantas coisas aconteceram hoje pelas pistas afora, pelas estradas afora. É agradecer a Deus. É agradecer a Deus que deixamos os irmãos lá em paz, tudo bem, graças a Deus. Voltamos debaixo da presença de Deus. Você está aqui, graças a Deus. Então, irmãos, é momento de louvarmos ao Senhor. Não há momento, irmãos, para outra coisa, você celebrarmos a Ele, reconhecer que Ele é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Aquele que tem o seu braço estendido para aqueles que adoram o seu santo nome, aqueles que invocam o seu santo nome, aquele que busca, irmãos, que pede, que bate, ele vai receber de Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é bom, irmãos. A sua generosidade não cessou ainda. A mão de Deus está sobre nós. E se a mão dele está sobre nós, irmãos, é momento, dia e hora, e todos os dias da nossa vida, é cultuarmos ao Senhor com entendimento, culto racional, sacrifício vivo. Não é, irmãos, com tradicionalismo, mas é todos os dias entrar na presença de Deus e celebrar Ele, orar a Ele, clamar a Ele, pedir a Ele e adorar o nosso Deus, porque assim, irmãos, receberemos de Deus. Deus merece, irmãos. E uma das coisas que eu sempre digo, eu digo aos irmãos, e é uma coisa sempre para mim, quando a gente vai sempre na presença de Deus orar, sempre primeiro exalte a Deus. Foi isso que Neemias fez. Neemias primeiro exaltou a Deus. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, Tu pode todas as coisas. Senhor, eu estou debaixo da Tua mão. Aí ele fez aquela oração para chegar até a primeira parte com o rei. Ele já orou, antecipou, ele adorou primeiro a Deus na sua oração, depois ele fez pedido ao Senhor. Então você vê, mas primeiro devemos entrar na presença de Deus com adoração, com culto a Ele, engrandecendo, sempre começa a oração engrandecendo a Deus, orando ao Senhor, pedindo a Ele por tudo, e principalmente pelo que Ele é. Deus, irmãos, Ele é transcendente, Ele está acima de tudo isso aqui, da sua criação, de tudo. Ele é o Ser Supremo. Então, irmãos, a nossa obrigação como filhos de Deus, como servos do Senhor, é prestarmos culto ao Senhor. Não, irmãos, se afaste da presença de Deus. Diz um autor de um livro, que aí eu vou encerrar, irmãos, diz assim: há um céu para ser ganho. Há um céu para ser ganho. A sua adoração, irmãos, reverberará na eternidade. Aqueles que adoram a Deus aqui continuarão adorando a Deus lá. Veja o benefício, a recompensa de Deus para nós, pela nossa adoração, pelo nosso culto a Deus. É a gente deixar esse corpo e partir para um mais glorioso. E um corpo transformado, à semelhança de Jesus, aonde nada nos impedirá de passar. Porque a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a anjos, com um corpo totalmente diferenciado. E diz a palavra de Deus que estaremos diante do Cordeiro Santo de Deus, exaltando para todo sempre. E não só nós, mas de todas as nações, línguas, povos, nações estarão naquele dia, numa grande multidão, e um só rebanho juntos, continuando, adorando o nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós não devemos
perder e de alguma forma olhar para a esquerda ou para a direita. Os dias são maus. A Bíblia já diz isso, os dias são maus. E o mundo não vai. O mundo, quando eu falo mal, é um sistema satânico, maligno, potestade, principado. Ele não vai descansar. Porque uma das coisas que Satanás tem é paciência e perseverança. E a todo tempo ele vai tentar afastar você da adoração. E se ele conseguir afastar a gente da adoração, irmãos, o que nos resta? O que nos restará? O que nos sobrará? Viver a vida que o mundo quer. Por isso que é importante, irmão, nós estamos vigilando dentro desse arcabouço. É importante, irmão, nós estarmos vigilantes à palavra de Deus. É bom a gente estar atento às Escrituras, assistindo coisas boas, lendo as Escrituras, orando a Deus, pedindo um livramento. Porque, meu irmão, os dias e esse mundo é tenebroso. Vamos fazer como Josué, irmãos. Quando as pessoas, ele fez uma pergunta para aquela multidão. E aí, vocês vão... Fizeram para Josué, e aí, vocês vão seguir ao Senhor ou vai abandonar? Ele disse, vocês podem ir abandonar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perseverar, irmãos, na obra de Deus, na presença de Deus, é vitória, é esperança de que Deus pode restaurar a sua família. É na adoração, irmãos, que nosso vigor espiritual o Senhor restabelece, porque a gente não tem de onde tirar forças a não ser do Senhor. É na presença de Deus que nós renovamos as nossas forças, nossa vida em Deus. Então, irmãos, não desistam de adorar o Senhor. Que nós não possamos, irmãos, jamais negociar a nossa adoração, irmãos, com outra pessoa, outro ser, a não ser a pessoa bendita de Jesus. Nós somos chamados, irmãos, convocados para sermos salvos pelo Senhor, mas principalmente para reconhecermos quem Ele é, e o que Ele é para você, e o que Ele é para mim. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Pai, Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez subir aqui nessa noite, na Tua casa mais uma vez. Casa de adoração, casa de oração, casa de louvor. Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai, que estão adorando o Senhor nesse momento, junto conosco. Prestando um culto racional com entendimento, Deus, sabendo quem Tu és, meu Pai, na nossa vida. Obrigado pela Tua providência, ó Deus. Obrigado por nos permitir ser alegres na Tua presença. Obrigado por nos colocar nos nossos lábios cântico de louvor, meu Deus, ao Teu santo nome. Cântico de alegria, Pai, possa brotar do nosso coração a cada dia e que possamos exaltar o Teu santo nome. Pai, que a cada dia o Senhor nos revele a cada um de nós, Pai, na medida, Deus, da Tua presença, da Tua palavra. Se revela para nós, Deus, porque nós queremos a cada dia reconhecer quem Tu és, o Deus da nossa vida, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus, meu Pai, que enviou o Seu Filho para sacrificar em favor de nós, para nós termos acesso direto ao Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Agradecidos somos, Pai, porque estamos aqui, porque o Senhor nos permitiu estar neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.